Há times que simplesmente vencem jogos, e há outros que jogam como obras de arte em movimento. Este Bayern de Munique de Vincent Kompany joga como uma sinfonia bem regida, preciso como Bach, intenso como Wagner e extravagante como Beethoven. Lidera, impõe respeito, atravessa a Europa com autoridade, como quem não pede licença, apenas lembra quem é. Diante de tudo isso, a pergunta ecoa: o Bayern de Munique é hoje a melhor equipe do futebol europeu? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sobe a vinheta. Não, não é um pássaro, tampouco um avião. É apenas o Bayern de Munique, que está voando alto na temporada 2025-2026, marcada como uma das melhores da história do clube alemão. Pois é, eu não estou exagerando, longe disso, basta analisarmos, por exemplo, os números, os recordes e a caminhada dos bávaros neste segundo ano sob o comando do técnico Vincent Kompany, a começar pela magistral campanha na Bundesliga, onde eles caminham a passos largos rumo à conquista do bicampeonato alemão, liderando isoladamente a tabela, somando 50 dentre 57 possíveis pontos até o desfecho da 19ª rodada, contabilizando 16 vitórias, 72 gols marcados e apenas 16 tentos sofridos. Não à toa o gigante da Baviera é dono das melhores campanhas como mandante e visitante na Bundesliga, bem como é detentor do melhor ataque e da melhor defesa da competição. Contudo, foi exatamente na 19ª rodada da Bundesliga, ou seja, exatamente na rodada que antecedeu a gravação desse vídeo, e eu confesso que me obrigou a fazer algumas modificações no roteiro, que o Bayern de Munique sofreu sua primeira derrota na atual edição da Bundesliga ao cair diante do Augsburg por 2-1 em plena Allianz Arena. Isso depois de sair ao intervalo vencendo a partida por 1-0, o que significa, dentre outras coisas, que os bávaros não conseguirão igualar o feito do Bayer Leverkusen na temporada retrasada. Até hoje, o único campeão invicto da Bundesliga, sem sofrer nenhuma derrota ao longo da campanha rumo ao título. Outro fato raro dessa derrota para o Augsburg é que Harry Kane não balançou as redes pela sexta aparição dentre as 19 até o momento nessa temporada da Bundesliga, o que não causou nenhuma influência na tabela de artilharia do campeonato, que tem o capitão do Bayern de Munique como líder absoluto de gols, com 21 tentos assinalados, sendo, no geral, na temporada, 34 gols em 30 partidas. Inclusive, eu trago para você os registros de Harry Kane por temporada, desde que ele chegou ao Bayern de Munique em 2023, retratando aí que ele disputa a terceira temporada defendendo as cores do time alemão e já nos 2 anos anteriores superou em número de participação em gols a sua melhor temporada vestindo a camisa do Tottenham, o ex-clube pelo qual ele jogou durante uma década. Diante desse cenário, fica claro e evidente que o reforço mais caro do gigante da Baviera em todos os tempos justificou cada um dos 95 milhões de euros investidos para contratá-lo junto ao Tottenham. Ah, mas a Bundesliga não é referência, não pode servir como parâmetro porque o Bayern de Munique não tem oponentes à altura no futebol alemão. Cara, isso não deixa de ser uma verdade. É inegável que os adversários que o Bayern enfrenta na Bundesliga são de nível técnico inferior. Tanto é que os bávaros venceram 13 das últimas 14 edições da Bundesliga e o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, atual vice-colocado da competição, já jogou a toalha, aí mesmo tendo 15 rodadas ainda em disputa até o desfecho da temporada. Ele abriu mão do título alemão.
Então, até por conta disso tudo, vamos pegar como exemplo o próprio Bayern, comparar o Bayern com o Bayern. Para você ter uma ideia, a equipe de Vincent Kompany realizou o melhor primeiro turno da história da Bundesliga, com 15 vitórias, 2 empates e 53 gols de saldos, superando o histórico time de Pep Guardiola na temporada 2013-2014, que também venceu 15 jogos e empatou 2, mas naquele primeiro ano de Guardiola na Baviera, terminou o turno inicial da Bundesliga com 35 gols de saldo. O melhor Bayern de Munique que eu particularmente vi jogar foi durante a passagem ali de Pep Guardiola pelo clube entre 2013 e 2016. Então eu excluo as equipes mais antigas ali dos tempos de Franz Beckenbauer, de Gerd Müller, que infelizmente eu não tive a oportunidade de acompanhar. Porém, tive sim a honra de ver o Bayern de Munique de Pep Guardiola em ação. E embora ele não tenha sido campeão da Champions League, era uma coisa realmente avassaladora. E hoje, sob a liderança de Vincent Kompany, o Bayern de Munique vem superando aquele poderosíssimo Bayern do Guardiola, pelo menos em termos de números, até o final do mês de janeiro. E isso não se resume única e exclusivamente à Bundesliga, mas sim por todas as competições na temporada, tendo em vista que o Bayern de Munique, por exemplo, foi derrotado apenas 2 vezes em 30 partidas disputadas na temporada 2025-2026. Além do Augsburg, o Arsenal foi a única equipe capaz de derrotá-lo até o momento em Londres pela Champions League. Já são mais de 100 gols marcados, 104 para ser mais específico, uma média de quase 3,5 gols por partida. Apenas 29 gols sofridos, uma média inferior a 1 gol por partida. Então, cara, o Bayern de Munique está literalmente voando e, consequentemente, já avançou de forma antecipada e direta às oitavas de final da Champions League. Aliás, Arsenal e Bayern de Munique são os únicos dentre os 36 participantes da fase de liga da Champions League que já garantiram vaga nas oitavas de final de maneira direta e adentrarão a última rodada da fase de liga, brigando pela liderança geral da tabela, que garante ao primeiro colocado a possibilidade de disputar todos os jogos de mata-mata até as semifinais, atuando em seus domínios. Lembrando que os alemães visitarão o PSV Eindhoven na oitava rodada da fase de liga da Champions League. E, cara, com o bicampeonato da Bundesliga praticamente encaminhado, o Bayern de Munique terá o privilégio de focar todas as atenções na Champions League nesta segunda e decisiva metade de temporada, algo que também já havia ocorrido, por exemplo, com o campeão da Champions League na temporada passada, Paris Saint-Germain. Não por um acaso, o supercomputador da Opta Analyst aponta o Bayern de Munique com 16,75% de chances de erguer a orelhuda ao término da temporada em Budapeste, sendo o segundo principal favorito ao título, estando somente atrás do Arsenal. Seja como for, essa verdadeira sinfonia regida pelo maestro Vincent Kompany vem encantando através do futebol ofensivo, intenso e dinâmico praticado em campo, cuja principal marca é o poderio de gols. Algo que só se tornou uma realidade porque o técnico belga trouxe algumas novidades ao Bayern nessa temporada, como por exemplo Lennard Carr, jovem meia de 17 anos de idade que já atua como um veterano nessa equipe do Bayern de Munique, preenchendo muito bem a lacuna deixada por Jamal Musiala depois da grave fratura sofrida ali pelo meia alemão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em todo caso, é fato que o maior impacto causado nessa temporada do Bayern de Munique, eu digo isso de forma positiva, foi a chegada de Luiz Dias ao clube, ao contrário de Sadio Mané, outro ex-jogador do Liverpool, que também desembarcou em solo alemão para defender as cores do Bayern de Munique. O colombiano vem superando totalmente as expectativas
a ponto de formar com Michel Olise e Harry Kane o melhor trio de ataque do mundo no momento, dada a qualidade do camisa 14 na recomposição defensiva, recuperação pós-perda de posse, pressão na saída de bola, além dos dribles, gols e assistências que já ultrapassam a marca de 2 dezenas na temporada 2025-2026. Bom, e como todo bom time, para ser completo, não depende apenas de um ataque eficiente, mas também de uma defesa consistente, Vincent Kompany conseguiu solucionar os graves problemas defensivos que tanto assolavam o Bayern de Munique até a última temporada, o que deve-se muito ao fato da contratação de Jonathan Tah, que veio de graça do Bayer Leverkusen para atuar ao lado de Dayot Upamecano, que por sua vez passou a ter atuações mais seguras e cometer menos erros ao longo das partidas, tendo como companheiro de zaga Jonathan Tah. O mesmo podemos dizer em relação a Kim Min-jae, que, embora tenha ido para o banco de reservas, sempre que entra, vem dando conta do recado. Tanto é que foi eleito recentemente o melhor jogador em campo na partida contra o Colônia pela Bundesliga. E o Hiroki Ito é outro, né, que contribui demais para a equipe do Bayern de Munique, seja atuando como zagueiro, seja jogando improvisado na lateral esquerda. Por fim, não poderia deixar de destacar aqui a lenda Manuel Neuer, que no auge dos 40 anos de idade continua fechando o gol do Bayern de Munique. Por sinal, se eu fosse o Julian Nagelsmann, faria o possível e o impossível para tentar fazê-lo desistir da ideia da aposentadoria da seleção alemã, para pelo menos, quem sabe, jogar a Copa do Mundo de 2026. Portanto, é inegável que Vincent Kompany, outro discípulo de Pep Guardiola, conseguiu quebrar todos os paradigmas no Bayern de Munique ao torná-lo mais competitivo, ao potencializar o futebol de cada um dos seus jogadores e ao apresentar mais novidades nessa temporada como uma versão muito melhor do Bayern, depois de chegar ao clube alemão, trazendo consigo um enorme grau de desconfiança que era absolutamente natural para um treinador que vinha do Burnley, rebaixado na Premier League na temporada 2023-2024. Ele era a quarta, quinta opção do Bayern naquele momento. Isso explica por que o técnico belga é o terceiro na história do Bayern de Munique com a maior taxa de vitórias pelo clube, considerando, é claro, somente os treinadores permanentes que comandaram o gigante da Baviera, registrando 75,3% de triunfos depois de 86 partidas à frente da equipe. Então, sob todos estes aspectos, sonhar com a tríplice coroa já não soa como ousadia aos bávaros, com o Bayern jogando como uma grande sinfonia alemã, intensa, imponente, extravagante, quase beethoviana. E diante dessa obra em construção, eu me despeço com a seguinte pergunta: até onde esse Bayern pode chegar?